6 horas e 25 minutos. De volta aí com o Bom Dia São Paulo. E a gente vai falar de eleições. Nossa série 2000-2020. Vamos hoje em direção à região sudoeste da Grande São Paulo. É uma área com muito verde, mas também com muitos problemas por causa do crescimento desordenado. Vamos dar uma olhadinha aqui? Aquele mapa tradicional que a gente mostra aí da região para compreender melhor essa gigantesca região metropolitana. Ali o ponto onde visitaremos hoje. Tem 8 municípios no total: Cotia, Vargem Grande, Juquitiba, Embu Guaçu, Embu das Artes, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Itapecerica da Serra. Muitas cidades com o nome de Serra, com Serra no nome, porque a Serra do Mar atravessa essa região, que também faz limite aí com municípios da Baixada Santista. A gente falou do crescimento desordenado? Tá aqui, ó. Dá uma olhada em Embu das Artes. A população hoje é de pouco mais de 270 mil habitantes. Um crescimento de mais de 1000%. Mais de 10 vezes, isso desde a década de 70. Aí todo mundo vai se apertando onde dá, né? A densidade demográfica, ou seja, quantas pessoas moram por quilômetro quadrado, é a mais alta em Embu das Artes do que na média da região metropolitana. A cidade também precisa se preocupar com a educação, porque a taxa de analfabetismo em Embu é maior do que na média da Grande São Paulo também. E quem está desde o começo da semana viajando com a gente pelo tempo e pelas cidades da Grande São Paulo é o Wallace Lara. Está lá em Embu das Artes, diz que está fresquinho por lá, está ainda curtindo esse blazer dele. Eu quero ver daqui a pouco, quando o sol realmente esquentar, como é que ele vai ficar. E é o seguinte, o Wallace, para quem perdeu no começo da semana, ele há 20 anos percorreu todos esses municípios. E agora, 20 anos depois, percorreu novamente e conta as histórias, as diferenças, as mudanças para todos nós. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Realmente eu me dei bem, porque aqui em Embu o clima está bem fresquinho e não tem o calorão que vocês estão falando desde o início do jornal. Pelo menos aqui nessa região nós não estamos sentindo. Rodrigo, bom, 20 anos atrás a gente passou por aqui e mostrou a feira de artesanato, que é muito conhecida, que fica aqui nessa área onde nós estamos, no centro da cidade. É muito bacana a feira de artesanato. Eles passaram, no entanto, agora, durante a pandemia, os artesãos passaram por muitas dificuldades, tiveram, inclusive, que pedir para mudar a denominação deles aqui no município, de expositores para comerciantes, e estão trabalhando. Um grupo trabalha no sábado e outro grupo trabalha no domingo, por conta da pandemia. Outro problema que tem aqui em toda essa região, inclusive também em Embu das Artes, é a questão da saúde. A cidade, Rodrigo, tem um problema com a falta de leitos públicos. São 0,33 leitos do SUS por 1.000 habitantes em Embu. Na região metropolitana, a taxa é de 1,07 leito e no estado de 1,18 leito. Então, daí dá para a gente observar a diferença da questão de leitos aqui nessa região. Aliás, não é um problema exclusivo de Embu das Artes. Nós estivemos aqui em outra cidade, que é Cotia, onde esse problema também acontece, da questão da saúde. Vamos ver a reportagem. Este é o único hospital público de uma cidade com uma população estimada em 253 mil habitantes e que também recebe gente que vem de longe em busca de socorro. Cláudio saiu de Vargem Grande procurando atendimento para o filho, um bebê de 7 meses, que nasceu com problemas congênitos e precisava de um cirurgião. Ele falou que está no procedimento cirúrgico e só ele que pode atender. Minha esposa está desesperada, querendo ir para outro hospital e a gente não tem condições de levar ele, não sabe para onde ir. Quando estive aqui há 20 anos, o hospital era administrado voluntariamente por Dona Lourdes, médica pediatra. Não tem outra instituição em toda a área aqui de Cotia, que hoje tem cerca de 150 mil pessoas, para atender os pacientes, principalmente os pacientes graves. A população de Cotia cresceu quase 70% e o regional continua segurando o tranco de ser o único hospital público da cidade. Em 2001, ano em que o hospital enfrentou uma grave crise financeira, a mortalidade materna cresceu quase 4 vezes na cidade e chegou a ser o dobro da média nacional. Foi quando a prefeitura assumiu a administração da instituição, que em 2007 passou para o governo do estado. Próximo à minha casa, não tem médico. O atendimento no hospital fica mais sobrecarregado porque muitos postos enfrentam outro problema crônico da saúde, a falta de médicos. Esse aqui fica no bairro Caputera. A quantidade de entulho na entrada já assusta. Fui até lá checar se tinha atendimento. Aberto até estava, mas médico... Gravamos com os funcionários sem que eles soubessem. Ah, não?
E vem de quando em quando? Vem na segunda e na quarta-feira. O médico que vem todo dia está afastado. Por causa da pandemia. A dona Rosaline e o seu Cosmo sofrem com vários problemas de saúde, mas não estão conseguindo se tratar. Esse ano a gente não conseguiu passar. A gente está precisando trocar as receitas e não tem médico. Fui também até a UBS do Jardim Coimbra e encontrei a mesma situação. O clínico geral só vem 2 vezes por semana e ficou afastado por causa da pandemia. 20 anos atrás, quando estive em Cotia, outro desafio que a cidade enfrentava era de promover a inclusão de alunos com deficiências físicas e mentais no mercado de trabalho. Eles estudavam num centro de integração, uma escola especial. O maior desafio do centro é integrar crianças e adolescentes na sociedade do novo século. O César, na época um jovem professor, conta o que mudou. Depois daquilo lá, muita coisa mudou. Muita coisa, nós começamos a ampliar a ideia, depois nós aumentamos. A ideia foi para tirar eles da escola especial e incluir eles na rede pública, mesmo na escola de ensino regular. Então foi uma outra batalha que nós fizemos. Essa foi uma grande transformação na luta pela inclusão. Quem trabalha com educação diz que ela precisa ser feita em escolas regulares, onde todos aprendem a conviver. Hoje, o Centro de Educação Especial de Cotia, que já teve cerca de 300 alunos, atende 57. Foram ficando os alunos com deficiência, com autismo, com deficiência múltipla, né? Casos mais complicados de estarem na rede nesse momento, né? Mas com uma expectativa que possam no futuro retornar à rede. O César, que batalhou pela inclusão dos alunos surdos em empresas de Cotia, um dia foi surpreendido por um deles. Ele passou uma certa ocasião, depois de uns 8 anos, com um carro, dirigindo o carro e com o filho dele no carro. Então, 8 anos antes, ele era um aluno que não tinha trabalho, não tinha nada e só era um aluno. Depois de 8 anos, ele é um pai de família, responsável, motorista, funcionário de uma empresa. A primeira coisa que eu falaria para a família é a família acreditar no seu filho. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a região sudoeste da Grande São Paulo. Quer participar? Mande sua mensagem aí nas redes sociais com a hashtag BDSP. 20h14. Os desafios da região metropolitana são gigantescos, região metropolitana da capital paulista. E muitos desses desafios não mudaram ao longo dos últimos 20 anos. É o que a gente vem mostrando na nossa série 2000-2020. O Wallace Lara tem sido o nosso guia nessa viagem, hoje está em Budas Artes. Diga, Wallace. Rodrigo, 20 anos atrás eu estive aqui nesse aterro sanitário para mostrar o trabalho de uma cooperativa. Os funcionários aqui do aterro me disseram que essa cooperativa não existe mais, mas que o trabalho continua com os catadores. Agora, isso não é o que mais preocupa. O que preocupa é a questão do próprio aterro sanitário. Um relatório do ano passado, da CETESB, apontou que de todos os aterros sanitários da região metropolitana, esse era o único inadequado, que tinha condições inadequadas. Então, o que já se sabe é que o próximo prefeito vai ter que construir uma solução com a comunidade para a questão do lixo, que é uma questão que atinge todas as cidades da região metropolitana de São Paulo. Onde colocar o lixo e de que forma a gente está colocando esse lixo. Então, pessoal, aqui o eleitor aqui de Embu das Artes pode questionar os candidatos sobre quais soluções eles têm para o aterro sanitário. A gente lembra que a liberdade de expressão é um dos pilares da democracia, então você pode questionar à vontade e não tem que sair declarando voto, não é jogo de futebol não. Vai na urna, voto secreto e depois acompanha se esse candidato, como é que ele está fazendo para construir as soluções necessárias aqui para os problemas, como o da questão do lixo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa região, a região sudoeste, precisa muito da participação popular na eleição desse ano, porque tem problemas históricos gravíssimos que necessitam de soluções. Uma dessas cidades, por exemplo, é Taboão da Serra, como a gente vai ver agora na nossa reportagem. Essa porta imensa que a Dalva abre toda manhã não é de algum banco ou empresa de valores, é da pequena papelaria dela. A comporta foi instalada para evitar que, em época de chuva forte, o córrego Poá tome conta da loja, na rua Doutor Getúlio Vargas, no centro de Taboão da Serra.
Ainda assim, em fevereiro deste ano, nem a comporta gigante impediu um prejuízo de mais de R$30 mil. Se não fosse a comporta, tinha já 3 metros dentro da loja. A gente trabalha durante o ano inteiro preocupada. Qualquer chuva, você já não dorme. Você fica pensando, nossa, o que vai acontecer? Porque Taboão, infelizmente, essa área aqui do centro, alaga constantemente. Sofre os comerciantes, sofre os moradores. Enfim, é um problema recorrente. Então, assim, já deveria ter resolvido há muito tempo. A família da Luciana tem uma loja de conserto de estofados bem pertinho, na Rua do Carmo. Na última inundação, o marido e o sogro saíram num bote dos bombeiros, depois de passar horas agarrados a esta tábua. Um pedaço do córrego Poá até já foi canalizado pela prefeitura, mas a água que corre aprisionada ainda extravasa pelo trecho a céu aberto. E para avisar do perigo, os moradores da Vila Santa Luzia tinham instalado um sistema de sirenes, que desapareceu misteriosamente. A sirene foi feita pelos moradores, aí foi tirada a sirene, não sei por qual motivo. E hoje a gente trabalha com o buzinaço, que é um vizinho que sai avisando todo mundo, dá a volta, buzina, dá tempo da gente tirar pelo menos os carros, pra gente não perder os carros, né? A Dalva e a Luciana estão tentando se reerguer. Muitos vizinhos, como o dono desse açougue, não aguentaram. E as placas de venda e de aluguel vão se multiplicando. Quando estivemos em Taboão, 2 décadas atrás, as enchentes já eram uma preocupação. Mas na época era o Pirajussara quem tirava o sono dos moradores. Para resolver a situação, estava prevista a construção de 6 piscinões. Eles foram entregues pelo governo do estado. Mas o problema persiste em afluentes como o Poá. Eu acho que o prejuízo maior, eu acho que é a dignidade, né? Porque a gente trabalha tanto, a gente luta tanto, assim, são dias tão difíceis. E aí vem uma coisa que, assim, eu creio que seja da natureza, mas o homem também tem culpa. Porque a falta de manutenção no córrego aqui atrás não tem, a gente não tem manutenção, a gente não vê um caminhão de limpeza passando. Já no córrego Joaquim Cachoeira, que estava em obras quando passei por aqui há 20 anos, a situação melhorou. Marcos Paulo conta que quando chovia era difícil ir para a escola. Ele lembra que as conquistas vieram após muita luta da avó dele e de outros moradores que fizeram pressão sobre o poder público. Teve muito protesto. Precisou falecer pessoas com doenças, muitas pessoas não conseguiam sair daqui para ir trabalhar. Eles fizeram as casas e levaram todo o pessoal para lá. Ainda assim, só de olhar para dentro do córrego, dá para ver que ainda tem muita coisa para fazer. Outra reclamação que eu ouvi aqui em Taboão da Serra, 20 anos atrás, era de que a cidade não tinha espaços para lazer. Um dos poucos era o zoológico que funcionava dentro do Parque das Hortênsias. Mas em 2016, após ações na Justiça, a Prefeitura, em acordo com as associações de proteção dos animais, desativou o local. Os bichos foram transferidos para outros zoológicos e santuários. Eles já não estavam mais em condições adequadas. Hoje, o Parque das Hortênsias está fechado por causa da pandemia. Com o passar dos anos, a cidade ganhou um parque linear e uma arena de eventos. Biblioteca pública só tem uma, teatro nenhum. Mas os cinemas chegaram, junto com o shopping. Falta um lugar para a criança poder, por exemplo, uma casa de cultura. Você vê, a gente tem esse espaço todo, mas não tem uma área de lazer, nem para criança ou aqueles equipamentos para ginástica, nada, né? A dona Dalva espera que as urnas tragam boas notícias na próxima eleição, mas sabe que tudo depende de quem faz a escolha. Se a gente escolher boas pessoas, saber escolher, tem esperança sim, sempre. A gente segue. Amanhã, inclusive, o nosso Túnel do Tempo vai nos levar até a região norte da Grande São Paulo. Tem muito mais para a gente mostrar ainda. Seguiremos aí pela próxima semana também, acompanhando esta série, que traz aí muita reflexão para a gente e é bom percebermos aí o tanto que evoluímos, o tanto que ainda precisamos neste momento de escolha dos nossos candidatos, né, para administrar as nossas cidades. 7h20 agora, você pode continuar participando sempre aí, #BDSP, enfim, com a sua opinião, com a sua sugestão, a gente fica de olho em tudo.